Renda variável, ela é basicamente não é o oposto, mas renda variável, eu não tenho previsibilidade de retorno. Eu não sei quanto que eu vou ganhar. Natália, mas isso não é muito arriscado? Depende. O que depende? Do meu prazo. Porque eu consigo ver quanto que ele rendeu para trás. Então, quanto que ele rendeu para trás é o que vai influenciar nas minhas decisões futuras. Então, eu não tenho garantia de quando vai render, mas quando eu olho para o todo o histórico, é onde eu vou ter um maior retorno. Então, eu não tenho previsibilidade de retorno. Ele é muito influenciado por fatores externos, muito influenciado. Então, ele tem grandes oscilações. Geralmente, tem retornos maiores que a renda fixa, em um histórico longo. Por exemplo, agora, a gente está no momento onde a renda variável não está batendo a renda fixa. Mas o ideal é o quê? Longo prazo. Então, é muito importante na carteira de vocês, para quem está formando patrimônio, independente do seu perfil de investidor, mesmo que seja conservador, uma pequena parte desse dinheiro, do seu patrimônio, ela tem que estar exposta em renda variável, porque historicamente é onde você vai ganhar mais dinheiro. Por mais que a gente, por exemplo, agora não esteja num bom momento. Mas quando a gente vai olhar historicamente todo o mercado, a gente vive de ciclos. Então, a gente sempre tem um ciclo de crise, depois tem um ciclo de alta. E, historicamente, a renda variável, ela bate muito a renda fixa. Então, é onde eu vou ter meus maiores ganhos. Só que eu preciso diversificar, porque ela é muito influenciada por fatores externos. Por isso que a renda variável, a gente tem que tomar cuidado na hora de investir nela, porque para você investir nela, você tem que saber o que você está fazendo. Porque ela tem grandes oscilações. Então, para quem está só no momento de step e investir para trocar carro, para fazer viagem, esquece renda variável. Esquece, por exemplo, criptoativo, que está dentro de renda variável. Eu estou falando criptoativo porque eu sei que muita gente aqui quer investir em criptoativo, só que nem saiu do step. Tá? Na verdade, nem tem um step. Então, se você nem tem um step, você nem tem que olhar para a renda variável, porque o foco aqui é longo prazo. Você só vai investir em renda variável se você tiver aí pelo menos 5 anos de prazo para investir. É o mínimo, tá? Aí a gente tem algumas opções. Quais são os mais famosos? Fundo imobiliário. O que você está fazendo? Você está aplicando no setor imobiliário. Você se torna dono de uma parte do imóvel. Por que o fundo imobiliário ele se tornou tão atrativo? Porque muita gente gosta de comprar imóvel. Então, aqui você é dono de um imóvel com um valor muito menor. Você não precisa ter 200 mil de entrada, às vezes, para comprar um imóvel de 1 milhão. Você pode começar com R$100. Por isso que o fundo imobiliário ele se tornou tão atrativo, porque você está investindo no mercado imobiliário, você investe em uma cota de algum imóvel ou do setor em específico, e ele te paga um valor mensal. E esse valor mensal que ele te paga é isento de imposto de renda. Por isso que ele se torna atrativo. E muita gente fala para você formar uma carteira de fundos imobiliários para você poder viver de renda. Cuidado. Cuidado. Porque tem muito fundo imobiliário que está investindo em imóveis. Ele coloca lá falando que o imóvel vale 500 mil. Aí, se você for lá no imóvel, o imóvel mesmo, ele tá aos pedaços e ele não vale 300 mil. Então, tem que ter muito cuidado, gente. Tem muito fundo imobiliário,
Não é qualquer fundo imobiliário que a gente recomenda. Aqui tem que ter uma análise muito criteriosa, muito criteriosa. E para você viver de renda com ele, é muito importante que você tenha outros investimentos para ter isso diversificado. Porque se tiver alguma queda no mercado, se o setor imobiliário sofreu uma crise, por exemplo, em Goiânia, na verdade, o setor imobiliário como um todo, em 2010, a gente sofreu uma crise tremenda. Muitos imóveis tiveram uma desvalorização expressiva. Não sei se vocês vão lembrar dessa época, mas em 2010 para 2011, a gente teve uma crise imobiliária muito grande. E agora, foi em 2020 que a gente retornou dessa crise imobiliária. As coisas estão retomando agora, mas muito tempo a gente passou por essa crise. E quem estava investindo em fundo imobiliário nessa época, por exemplo, teve uma queda muito grande no seu patrimônio. Então tem que tomar cuidado. E ele é negociado diretamente na Bolsa de Valores. Agora, um outro termo para vocês. O que é Bolsa de Valores? Bolsa de Valores basicamente um outro tipo de supermercado. Lembra que eu falei aquele supermercado inicial que você vai lá e compra o produto? Esse supermercado que eu falei, ele é sinônimo de corretora. Quais são as corretoras que vocês podem acessar esses produtos? Tem XP, tem BTG, tem a Orama, tem a Genial. A gente tem diversas corretoras. Inclusive, o próprio Nubank hoje, ele tem o Nuinvest, que é uma outra corretora. Então, vocês podem acessar todos esses produtos que eu estou falando através das corretoras. Mas dentro da corretora, ela tem uma tecnologia, uma plataforma que chama Home Broker. Esse Home Broker, eu acesso à Bolsa de Valores. Como assim, Natália? É como se eu estivesse falando assim que dentro lá do meu supermercado, eu tenho um frigorífico. E lá nesse frigorífico, eu vou comprar diferentes carnes. E lá vai ter melhor, vou fazer uma outra referência. Dentro desse meu supermercado tem uma feira particular. Vamos supor, vocês estão indo lá no Carrefour. Dentro do Carrefour existe o dia da feira. Dentro da feira, vocês vão conseguir negociar o que vocês quiserem lá. Vocês vão comprar verdura, a tanto. Tem gente comprando verdura e tem gente vendendo em tempo real. Vocês vão conseguir negociar com o comerciante. Olha, eu quero 2 cenouras. Não, se você está comprando 2 cenouras, eu vendo por, sei lá, R$10. Não, mas eu não tô querendo só 2 cenouras, eu tô querendo 1 dúzia de cenouras. Ah, não, já que você tá querendo 1 dúzia, eu vou te vender a unidade. Se a unidade estava saindo por 5, eu vou te vender a unidade por R$4,90. Enfim, existe esse mercado acontecendo em tempo real. É o que acontece na Bolsa de Valores. Na Bolsa, o que eu vou negociar? Fundo imobiliário, basicamente, tá? Para resumir. Fundo e ação de empresa. Então, lá eu vou comprar diretamente esses produtos. Então, o fundo imobiliário, eu não acesso na prateleira normal do supermercado. Eu só vou acessar dentro da feira. Então, eu não acesso diretamente a isso. Como que eu vou acessar? Através desse home broker que eu tenho nas corretoras. A Flávia chegou aqui. Eu tenho esse outro produto que eu já falei para vocês, que também é negociado na bolsa. São ações, que eu até já dei o exemplo lá atrás, quando eu fui mostrar o exemplo da Ambev. Eu compro uma parte da empresa. Quando eu compro uma parte da empresa, eu me torno sócia da empresa, eu me torno sócio. Você compra uma ação. Então, aqui, essa ação, ela vai oscilar de acordo com a performance da empresa. Então, vamos supor, igual o Facebook, esses dias. O Facebook, ele anunciou, vou colocar Netflix. A Netflix anunciou esses dias para trás que ela teve uma performance pior
no que o mercado estava esperando. A ação dela foi lá embaixo. A Petrobras, esses dias, ela valorizou muito por conta do que ela divulgou de resultado. Com toda essa questão de aumento do preço dos combustíveis e tudo mais, a Petrobras teve resultados melhores. Quando ela tem resultados melhores, a ação dela valoriza. Quando aconteceu aquele dia lá do Joesley Day, que teve aquele escândalo de corrupção da Petrobras, a Petrobras foi lá embaixo. Então, isso quer dizer assim, a ação da empresa, ela vai oscilar de acordo com alguns fatores externos e de acordo com a performance que ela apresenta. E aqui tem que ter um estudo muito aprofundado. É como se eu falasse para vocês, gente, investe na Lavvi, se tornem sócios da Lavvi. Só que vocês nem... o que vocês mais veem no mercado hoje? Ah, não, compra ação de tal empresa, porque essa empresa tá boa demais. Aí você vai só porque o amiguinho tá falando, mas você nem sabe se essa empresa, quanto que essa empresa está faturando, você não sabe quanto que ela tá tendo de custo, e você nem sabe se ela tá tendo lucro ou não. Sabe o Nubank? Que teve uma campanha muito famosa, que o Nubank tava falando assim, compre uma parte do Nubank. Eles fizeram um marketing pesado. Muita gente que comprou a ação do Nubank, eles não sabiam que o Nubank estava dando prejuízos, já tinha vários anos. Prejuízo. Tá, beleza, isso fazia parte do planejamento estratégico da empresa, mas vocês precisam saber onde vocês estão se tornando sócios. Então, tornar sócio de uma Ambev, de um Itaú, não é só porque eles são grandes que você vai investir de cara. Até porque, por exemplo, no ramo de banco, por exemplo, o Santander, ele valorizou muito mais que o Itaú. E todo mundo só fala do Itaú. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso, gente? Beleza, se vocês querem investir em ações, tudo bem, mas é importante que vocês tenham pelo menos ações de 15 empresas diferentes. De 10 a 15 empresas. É importante que diversifiquem no momento de investir em ação. Então, nunca pega o seu dinheiro e coloque tudo na Petrobras. Se quer investir em ação, coloque pelo menos em 15 empresas diferentes, em 10 empresas diferentes, de ramos diferentes, de mercados diferentes. Então tá, então meu amiguinho tá falando para eu colocar na Petrobras, eu quero seguir meu amiguinho. Beleza, então você vai colocar um pouco na Petrobras, vai colocar um pouco em instituição bancária, vai colocar um pouco no varejo, vai colocar um pouco em saúde, vai colocar um pouco em logística. Você vai diversificar a sua carteira. Porque a ação, você nunca investe numa empresa só. Você está investindo numa empresa só, você está exposto àquela empresa e àquele mercado. E isso é muito arriscado. E nunca invista sem saber os números. É igual eu falar para vocês se tornarem sócios da Lavvi e vocês se tornarem sócios sem me perguntar se a empresa pelo menos está tendo lucro ou não. E aí, para a gente poder... uma outra forma de renda variável são os fundos de investimentos em ações, que é aquela mesma categoria lá do fundo de investimento, ou seja, a gente pega um dinheiro nosso e passa para um profissional gerir esse dinheiro. É ele quem vai ser responsável de comprar essas diferentes ações. Ele que vai decidir onde que ele vai colocar o dinheiro. Se ele vai colocar numa Ambev, se ele vai colocar numa Renner, se ele vai colocar na Magazine Luiza, se ele vai colocar numa Suzano, que é de papel, se ele vai colocar na MRV, da área de engenharia e construção. É ele quem vai decidir como que ele vai fazer essa diversificação. Existe uma taxa para isso, porque ele não vai trabalhar de graça. E dependendo de como for a performance dele, existe também uma taxa de performance. E aqui ele tem uma diversificação e... não, isso aqui não é negociado em bolsa de valores, tá? Isso aqui não é negociado, não. Isso aqui você compra na prateleira normal lá do supermercado, na prateleira normal da corretora. Gente,
prefiro, Natália, na minha parte de gestão do meu patrimônio, eu não invisto em ação diretamente. Porque eu não tenho tempo para ficar analisando empresa do jeito que eu gostaria. Essa é real. Porque se eu for analisar a empresa, eu tenho que analisar a empresa, tem que analisar o concorrente da empresa, tem que analisar o mercado da empresa. E isso toma um tempo muito grande. Tem gente que tá aqui, gosta de fazer isso. E tá tudo bem. Então, você pode fazer a sua carteira de ações por conta própria. Você quem vai fazer a sua carteira de ações. Mas para quem não tem esse tempo e não tem esse interesse, eu recomendo investir em fundos de ações. Inclusive, a gente vai indicar algumas gestoras que a gente gosta. Criptoativo também é uma parte de renda variável, então são moedas virtuais. Qual que é a grande questão dessas moedas? E que elas não são controladas por algum órgão específico do país. Por isso que elas ficaram tão famosas assim, porque há uma opinião muito grande de que esse vai ser o futuro de como você vai negociar. Já existem hoje empresas que negociam, que recebem o seu produto em troca de receber, por exemplo, Bitcoin. Vamos supor, quero comprar esse celular. Tem algumas empresas que já aceitam você comprar esse celular através, dando uma certa quantidade de Bitcoin. Então, criptoativo é moeda virtual. E existem diversas moedas virtuais, diversas, tá? Elas não são regulamentadas e é para um mercado investidor não qualificado e aqui é alto risco. Por que é alto risco? Extremamente volátil. Extremamente volátil. Então, se você quer investir nesse tipo de investimento, eu te recomendo, para quem tem um perfil que eu vou falar daqui a pouquinho, que é um pouco mais arrojado, não colocar acima de 5% do seu patrimônio. Se você está formando em step financeiro, esquece. Isso aqui não é para você agora. Então, criptoativo é uma forma de você diversificar o seu patrimônio, mas tem que colocar expor um montante muito pequeno, porque é algo que é muito volátil. Como não é regulamentado, a gente não sabe exatamente qual que é o fundamento de uma moeda se valorizar ou não. Por exemplo, o Bitcoin. Por que ele se valoriza? Ele se valoriza muitas vezes porque a gente confia que ele vai se valorizar. Não existe, às vezes, um fundamento que vai explicar a valorização daquela moeda. Diferente de uma empresa. Uma empresa, o que ela faz? Ela produz algo. Ela vende algum produto ou ela presta algum tipo de serviço. Eu consigo justificar a valorização daquela empresa, por exemplo, no Netflix. Se o Netflix tem muito assinante, ele está faturando muito. E a perspectiva é que ele possa expandir todo o seu negócio, tudo mais, não sei o quê. Eu sei que existe um fundamento. Muitas vezes as moedas virtuais, ela não tem um fundamento. Ela tem especulação, ela tem achismo. Eu acho que aquela moeda vai valorizar. Não estou falando que são todas, mas tem muitas no mercado que é pelo achismo. Então, tomem cuidado, mas sim é uma forma de você diversificar a sua carteira. Vocês que estão vocês que estão assumindo que vocês vão tomar conta das finanças de vocês, são coisas que vocês precisam aprender. A gente vai facilitar isso para vocês na próxima aula, dando sugestão de carteira. Do tipo assim, expõe a sua carteira 5% para quem é perfil arrojado, né? 30% em renda variável, e que isso vai diversificar em fundo de ação, fundo imobiliário e outro tipo de fundo. A gente vai facilitar isso para vocês, mas isso aqui é algo, se vocês não quiserem fazer, não quiserem terceirizar isso, é algo que vocês precisam aprender para que o investimento trabalhe a favor de vocês.
Não adianta colocar o dinheiro todo na poupança. Então, assim, são termos, eu sei que é muita coisa, mas é preciso passar isso para que vocês entendam que o mercado, ele é muito amplo, tem muita opção, e tem que tomar muito cuidado com o que escuta de promessa no mercado, porque tudo isso aqui é muito regulamentado, o criptoativo não é regulamentado. Então, muitas vezes vocês vão escutar promessas de rentabilidade em um mercado que não é regulamentado, onde vocês nem sabem o que vocês estão investindo. Aí vocês vão escutar promessas de 5% de rentabilidade ao mês. Pera, será que isso realmente é plausível? No mercado financeiro tradicional, de forma consistente, não é plausível. O que é plausível? Uma rentabilidade plausível. Ao longo dos anos, vocês terem uma média de retorno acima da inflação plausível. Acima da inflação, em torno de 5% a 7% de retorno. Isso é plausível. Pode ser que um ano seja muito mais, pode ser que um ano seja muito menos. Só que na média vai ser uma média dos investimentos de 5 a 7% de retorno acima da inflação. Agora, como a pessoa vai me prometer 5% ao mês, 10% ao mês, garantido? Se você escuta 10%, 5% ao mês garantido, 3% ao mês garantido, vocês fogem. Isso é pirâmide. Porque isso não, é sério, não Quantos por cento? Quantos por cento, Nath? 3%, 3? 5%, 10% ao mês. Você escutar, não, vocês conseguem fazer de 3 a 10% ao mês garantido. Foge. Tem fundo de ação que sim, gente, chega a render. Vou compartilhar aqui. Aqui, ó. Real Investor. Tá vendo que ele tem FIA aqui no meio? Ele é fundo de ação. Olha aqui para vocês verem um retorno dele. Aqui, ó. Em janeiro, rendeu 4%. Em fevereiro, foi praticamente zerado. Em março, 3%. Tipo assim, o mercado financeiro, ele é possível, mas eu não posso te prometer. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3%, tá vendo? Como que eu vou garantir? Beleza, em um mês ele fez 4%. Teve outro mês que ele não fez nada. Em março, ele fez 4%. Mas em abril ele fez menos 4%. Em junho fez menos 11%. Em junho ele fez menos 11%. Aí em agosto ele fez 8%. Você ganhou lá na frente, você perdeu ele todinho em julho. Entendeu? Por isso que a gente está falando que a renda variável, você não pode investir em algo que seja de curto prazo. Porque você pode ter colocado o seu dinheiro aqui, ó, em janeiro. Se você quiser resgatar ele em fevereiro, já era. Se você quiser resgatar ele em junho, já era. Agora, por exemplo, vamos olhar 2021. Vou olhar na pandemia. Ninguém imaginava a crise. Olha como é que estava o cenário de 2019. Olha aqui, em 19, no ano, ele fez 58%. 58%. Vamos falar isso em dinheiro. O que significa isso? Vamos lá. Se eu coloquei R$1.000, eu fiz 58,15%. Eu ganhei, depois de um ano, R$581. Eu quase dobrei. Não, eu fiz mais da metade do que eu coloquei, entendeu? Se eu tivesse só em renda fixa, eu teria ganhado, nessa época, R$20. Os mesmos R$1.000. Imagina isso, 10 mil, você ganhou 5.800. Exato. Aí que tá. Só que, olha o que aconteceu. É tudo lindo. Esse ano aqui, todo mundo achava que sabia investir em renda variável. Aí o que aconteceu em 2020? Pandemia.
Olha o que aconteceu em março. Menos 31%. Então, vamos supor, você falou os 10 mil, né? Em um mês, você perdeu 3.170. Aí, vamos supor que você começou seus investimentos aqui em janeiro. Aí, você vê em fevereiro. Pá! Aí, você vê em março. Misericórdia, isso aqui não é pra mim, não. Você entendeu? Por isso que esses investimentos não é para curto prazo, porque você pode pegar um momento onde o mercado vai estar ruim e faz parte. Então agora, por exemplo, aqui, ó, em agosto de 2020, ele rendeu menos 30, ou menos 30, ó, menos 4, menos 6, menos 1. Aí depois, em novembro, ele subiu 14%. Ele subiu 5%. Ou seja, apesar de tudo, em 2020, ele ainda terminou no positivo. Só que olha em 2021, foi negativo. Olha esse ano, ele ainda até tá bem, esse aqui, ó, esse fundo aqui tá até bem. Porque tem muito fundo que nem isso aqui tá. Tem fundo que tá negativo esse ano. Isso que eu tô falando, renda variável, a projeção dela, ela é excelente. Porque olha aqui, ó, o acumulado dele, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse é um fundo, ele começou em 2012. Ou seja, 10 anos depois. Se eu tivesse colocado 10 mil, eu teria, em 10 anos, mais que triplicado o meu capital, o meu patrimônio. Acumulado. Por isso que eu não posso, em renda variável, investir pensando no curto prazo. Porque se eu tiver no momento de crise, eu vou sentir muito e eu não vou conseguir usufruir. Só que também, se eu não invisto nisso, eu perco a chance, de fato, de fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Então, a renda variável, ela é necessária, só que com a dosagem certa. Por isso que a gente sempre vai retornar naquele tripé dos investimentos. Nunca é só rentabilidade. Eu tenho que olhar para a segurança e para a liquidez, porque eu também não posso colocar todo o meu dinheiro aqui, porque eu estou expondo demais. Então, eu tenho que diversificar o meu dinheiro, porque eu também não sei o que pode acontecer. Tem mais um fundo que a gente até esqueceu de colocar aqui, que é o fundo multimercado, também entra em renda variável. Ele, gente, ele aceita de tudo. É aquele fundo que não tem uma regra específica, vai depender muito de qual fundo que você está investindo. Então, ele é renda variável por quê? Porque o renda fixa, ele não aceita você investir nesses produtos de renda variável. Então, por exemplo, se eu, Natália, vocês estão me passando dinheiro para mim no fundo de renda fixa, eu não posso investir em ação, porque eu tenho um regulamento. No fundo de ação, para ser fundo de ação, eu tenho que investir pelo menos 70% do patrimônio. Então, de todo o dinheiro que vocês estão me passando, eu tenho que colocar 70% dele em ação. Eu preciso colocar em ação. Agora, quando é multimercado, eu posso fazer de qualquer coisa. Aí depende muito da estratégia que o gestor está adotando. Então, ele entra em renda variável porque, geralmente, o gestor, ele diversifica muito. Ele vai colocar um pouco em ação, ele coloca um pouco em renda fixa, ele coloca, às vezes, um pouco em câmbio, ou seja, compra moeda, ele coloca um pouco em taxa de juros, igual eu falei que a taxa de juros, cada país tem a sua. Então, às vezes, ele vai apostar, vai falar assim, não, eu vou apostar que a taxa Selic, ela vai subir. Então, ele investe numa forma no mercado que ele está contando que o Selic vai subir. Então, assim, existem essas outras opções, tá?